Bom dia! Uma das maiores glândulas do corpo humano tem o formato de borboleta e age nas funções de órgãos importantes como o coração, o cérebro, fígado e rins. Você sabe do que eu estou falando? Para quem disse tireoide, parabéns. O que muita gente não sabe é que essa glândula interfere e muito em nossa saúde e bem-estar. E quando ela está desregulada, hein? O que é o hipotireoidismo? O hipertireoidismo? Você sabe a diferença? Então fique com a gente. O Viver Bem está apenas começando. Seja muito bem-vindo. Para falar sobre a tireoide e os problemas que a gente pode ter quando ela fica desregulada, eu recebo aqui no estúdio a médica endocrinologista Sandra Gaban. Doutora Sandra, olá. Bom dia, obrigada por ter atendido o convite do Viver Bem. E você também pode participar, tá? Você que já está nos assistindo, envie a sua opinião, a sua pergunta para a doutora Sandra. O telefone da nossa produção é o 33236414. Se preferir, mande um e-mail para a gente. É o viverbem@sbtms.com.br. E pelo Facebook você também pode participar. É o Viver Bem com Carmen Cestari. Durante o programa a gente passa a sua pergunta ou lê o seu comentário, a sua dúvida aqui com a doutora Sandra, tá bom? Doutora Sandra, qual é a função da tireoide no organismo? Bem, a tireoide, ela é uma glândula que regula, né, diversos processos metabólicos do organismo. Ela fica exatamente aqui? Isso. A região, ela fica na região anterior do pescoço, né, aqui na região cervical, na região anterior. É a localização da glândula. Aqui. A gente tem esse... Ela normalmente não é palpável, mas pode ser. Se ela for palpável, significa algum problema? Não. Ela pode estar aumentada, aí é outra coisa, mas ela pode ser palpável e ter um tamanho normal. Então, você estava falando, ela regula os processos metabólicos. Isso, ela está envolvida em diversos órgãos, né? Desde tecido tegumentar, pele, cabelo, unha, coração, humor. O sistema nervoso central ele é fundamental, o hormônio tireoidiano ele é muito importante para o desenvolvimento cerebral na criança no primeiro ano de vida, né? Por isso que a gente tem esse programa nacional de triagem neonatal para hipotireoidismo congênito, porque a gente tem que detectar o mais precoce possível e iniciar o tratamento, né? Fazer o diagnóstico para que essa criança não fique sem receber o hormônio tireoidiano nesses primeiros meses de vida, nesse primeiro ano de vida, para não ter sequelas que são irreversíveis. Que sequelas retardo mental. Retardo mental é a pior consequência. É a pior consequência para essas crianças. Tem outras também, uma criança que não vai crescer bem, ela vai ficar com baixa estatura, e entre outras. Quer dizer, interfere inclusive no crescimento. Sim. Né? Rapidamente, isso está à disposição no Serviço Público de Saúde. Sim, nas maternidades públicas aqui, a criança já sai da maternidade com o teste do pezinho realizado. É pelo teste do pezinho. É o teste do pezinho. Aí, isso, faz o teste do pezinho. Se der algum problema, essa criança é chamada para confirmar o diagnóstico pelo sangue. E aí já inicia o tratamento. Já inicia também o tratamento pelo sistema público. Pelo sistema público. O sistema público ele fornece a levotiroxina, que é o tratamento, né, o hormônio tireoidiano T4, para as crianças com hipotireoidismo congênito. É só para esses. Não, ou é tratamento ao longo da vida? É tratamento ao longo da vida. Hipotireoidismo congênito é ao longo da vida, por quê? A criança já nasceu com esse problema, ou sem a glândula, ou na intraútero. Nasce sem a glândula tireoide? Ela pode nascer sem. Agora, uma causa mais frequente de hipotireoidismo congênito é que na fase embrionária, quando a criança está intraútero, né, nos primeiros meses de gravidez, isso. Quando vai acontecendo a formação da glândula tireoide, até o final ela tem que estar aqui na região cervical. Às vezes acontece algum probleminha que são diversos, que podem interferir, diversos sistemas que interferem, e aí ela fica debaixo da língua. A mãe pode evitar com alguma atitude, com algum cuidado,
que o seu filho venha a desenvolver isso? O hipotireoidismo congênito não, mas a mãe, toda gestante, ela tem que fazer uma triagem para hipotireoidismo materno, entendeu? A gente tem que ver se essa gestante não tem o hipotireoidismo. Aliás, o ideal, toda mulher que deseja engravidar, ela tem que saber como é que está a sua função tireoidiana. Por quê? Nos primeiros meses, no primeiro trimestre da gestação, é a mãe que dá o aporte de iodo e de hormônio tireoidiano para esse feto. Que vai nutrir, Exatamente. Né? A partir do segundo e do terceiro trimestre, a criança já tem a sua tireoide formada. Mas se uma mãe tem um hipotireoidismo que não foi diagnosticado, detectado, porque às vezes é muito comum o hipotireoidismo subclínico, ele não dá sintomas, né? E uma coisa, na gravidez, como em qualquer época onde tem grandes transtornos, alterações hormonais, a tireoide na gravidez é a glândula que mais sofre impacto por conta das alterações hormonais. Não, se ela regula os processos metabólicos durante a gravidez, o organismo da gente passa por uma combustão, né? Uma loucura. Então a gente tem que fazer esse diagnóstico e tratar o mais rápido possível para que essa criança, não que ela vá nascer com hipotireoidismo congênito, não vai acontecer isso com ela, mas quando ela tiver em idade escolar, né? O que vai acontecer? Essa criança ela tem 7 pontos a menos de coeficiente intelectual comparado às crianças que tiveram mães com disfunção tireoidiana normal. Entendeu? É muito cuidado muito sério. mesmo. É muito sério, é um dano irreversível. Ela vai ter lesões cognitivas, além de que também tem as complicações maternas para essa mãe que não trata. Ela pode abortar, ela pode ter parto prematuro, ela pode gerar criança com baixo peso. Então, é uma coisa muito séria, né? Tem que se conhecer, procurar o profissional responsável por essa área, que é o médico endocrinologista. Claro, um clínico geral já vai poder também te dar aí uma certa orientação, mas é o endocrinologista que é especialista. Eu vou agora chamar uma reportagem. Nós vamos conhecer a funcionária pública Rita. Ela tem hipertireoidismo, né? E durante muito tempo, durante 2 anos, ela tratou da doença como se fosse uma simples alergia. Então, atenção, porque as doenças da tireoide podem ser confundidas com outros tipos de doenças. Vamos dar uma olhadinha. Sueli, quando é que você descobriu que você tinha um probleminha na tireoide? Foi num exame de rotina com o cardiologista, ele verificando, palpando, sentiu um nódulo e pediu que eu procurasse uma endocrinologista. E assim o fizemos, né? Aí foi detectado 4 nódulos que começamos a fazer a rotina de ultrassonografia, não houve nenhuma normalidade, mas depois, após a minha mãe ter um problema, um carcinoma papilífero, nós tivemos que verificar o que havia nisso também. Carcinoma papilífero é um tipo de câncer da tireoide. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, o câncer da tireoide pode ser considerado o mais comum da região da cabeça e pescoço e é 3 vezes mais frequente nas mulheres. E o meu também foi encontrado um microcarcinoma, então não houve a necessidade de fazer uma iodoterapia, que já é um tratamento mais radical, né? Somente a cirurgia resolveu o meu caso. Tá tomando remédio para repor esses hormônios, né? Já que você não tem mais a glândula da tireoide. Como é que é a sua vida hoje? Olha, é normal, né? O ideal, como em qualquer situação, é você ter uma atividade física e repor o necessário para o teu organismo, porque cada um sempre é distinto do outro, né? Bom, entrou aí a próxima reportagem que eu ia chamar, que é o caso da Sueli. Ela teve câncer de tireoide, né, princípio de câncer, então a opção dos médicos foi a retirada da glândula, né? Só para vocês terem uma ideia, uma estimativa da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia revela que 60% da população brasileira, ou seja, 6 em cada 10 brasileiros tenham nódulos na tireoide em algum momento da vida. Mas calma, não precisa se apavorar, isso não significa que eles sejam malignos, não. Apenas 5% desses nódulos vão progredir para um estágio cancerígeno, vão se tornar câncer.
né? Então tá aí a história da Sueli, ela teve um princípio de câncer e a retirada da tireoide. A vida continua tranquila depois da retirada da tireoide? Sim, a gente pode até falar, por exemplo, a Sueli, ela tem um quadro de hipotireoidismo adquirido porque ela não tem mais a glândula, foi retirada a glândula dela. Só que ela está fazendo a reposição hormonal, que é fundamental também para o controle do câncer dela. É tratamento também para o hormônio tireoidiano, ele dificulta a recidiva do tumor. Quer dizer, dificulta que o câncer volte. Além de que ela tem que repor o hormônio, né, em doses até mais altas. Mais do que fisiológica, né? A Sueli, essa personagem que a gente viu agora, que precisou fazer uma cirurgia de retirada da glândula tireoide, a mãe dela também teve câncer. Eu conheço casos de famílias onde várias pessoas, principalmente mulheres, têm câncer de tireoide. Quer dizer, se a mãe ou uma tia, alguém anteriormente desenvolveu câncer, tem que tomar bastante cuidado. É possível fazer um autoexame? Que exames são esses que podem detectar? O autoexame você pode fazer, né? O paciente, ele pega um espelho, né? Faz uma hiperextensão do pescoço. Ele estica bem o pescoço. E ele pode olhar, ele engole, ele pode ver, entendeu? Para ver se ele percebe alguma nodulação, algum aumento, alguma diferença, né, de um lado para outro. Agora, a grande maioria dos nódulos, eles são detectados no ultrassom. No ultrassom? No ultrassom. Sente alguma dor? Não sente nada. O problema é esse, gente. Não sente dor, não. Nódulo, não. A grande maioria a gente detecta no ultrassom. Que faz ao acaso, ou porque tem um desconforto que não tem nada a ver. Ou porque tem alguém na família. Ou vai fazer um ultrassom de carótida para investigar parte cardiovascular e aí o ultrassonografista percebe um nódulo, né? A gente palpa também muito nódulo no consultório e que daí a gente vai investigar e é câncer. Mas é quando esse nódulo é maior e ele é palpável, porque dependendo da localização você não consegue palpar. E o ultrassom ele vai te dar uma ideia assim, ele tem uma sensibilidade bem maior, né? Doutora Sandra explicando bem didaticamente aqui a questão da glândula tireoide, quando se torna câncer, o que a gente pode fazer. Tem solução, tem tratamento, pessoas que fizeram cirurgia, trataram de câncer e vivem com toda a tranquilidade do mundo. Daqui a pouquinho a gente vai retomar esse assunto, eu peço licença agora para a doutora Sandra, porque a gente sabe, né, quando começa a se sentir mal, a vida da gente muda, né? Então, dores de cabeça, dor na coluna, hérnia de disco, torcicolo, tendinite e outros problemas semelhantes. Muita gente está passando por isso e ainda não encontrou uma solução. Então, eu tenho uma sugestão para você. Que tal você conhecer a Shizentai? É uma técnica inteligente de tratar as causas das dores. É mais do que uma terapia, a Shizentai. É um agregado das melhores técnicas de ajustes articulares que trabalham em cima das causas, né, das dores. Você será avaliado pelo professor Ueda, que a gente está vendo aí. Ele vai encontrar uma solução definitiva para os seus problemas. E ele já dá algumas dicas preciosas, viu? Ao sentar-se, não use celulares ou carteiras no bolso traseiro. Evite também sentar-se com as pernas cruzadas durante muito tempo. E também deitar-se no sofá. Afinal de contas, prevenir ainda é, sim, o melhor remédio. Grupo Ueda de Terapia. Ligue para o 3356-5969 e pare de sofrer. Daqui a pouquinho você vai conhecer a estudante que teve que largar o sonho de ser atleta para cuidar da tireoide. Ela chegou a ter hipo e hipertireoidismo. Daqui a pouquinho a gente conhece essa história. O Viver Bem volta já.